Olá, meu nome é Daniel Carvalho, eu sou arquiteto. A gente está começando agora o segundo vídeo da nossa série de projetos que são inspiração aqui para a gente no escritório, tá? Lembrando, esse projeto aqui é de autoria, né? A Casa Guts é um projeto de autoria do escritório ArcBR, um escritório da cidade de Brasília. Essa casa se localiza também no Alphaville 1 de Brasília, tá bom? São fotos da Joana França e do Haru Mikami. E a gente tem uma casa de 280 metros quadrados que tem um programa muito legal, muito interessante, uma casa térrea, tá? Com esses detalhes em concreto que vocês vão conferir aqui agora, tá bom? Vamos lá, gente. Seguinte, primeira coisa em relação a esse projeto, é um projeto que a gente gosta muito, se interessa muito. Aqui no escritório a gente sempre está buscando muitas referências de casas térreas, é um pedido muito recorrente aqui do escritório. E a gente acha que esse projeto da ArcBR, né, Arquitetura e Urbanismo, é um projeto muito legal, porque ele tem a transparência, mas também tem a relação de privacidade em relação à rua, tem a questão do pátio interno, enfim, vocês vão ver que tem diversas soluções muito interessantes para tornar, né, toda essa questão aqui dessa casa mais interessante. Então vamos lá. Seguinte, vocês podem ver que ela é feita de blocos, né, como se fossem grandes estruturas aqui de concreto. A gente tem toda a parte aqui de forro de madeira na parte interna. Aqui a gente vai ter o trecho de sala de jantar, de living, né, a cozinha acontecendo lá para a fachada frontal. Aqui para a direita a gente vai se descortinar dois blocos, na verdade, que eles vão ser toda a parte de garagem e das suítes, né, dos quartos aqui. Dentro desse pátio central a gente tem uma piscina com um trecho de sauna e tudo mais ali para o fundo, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui como se dá o projeto, tá bom? Um momento. Essa daqui é a imagem da fachada frontal da casa, tá, gente? Então, vocês vão perceber o seguinte, que essa casa ela tem uma questão que ela é preservada em relação à fachada frontal, por conta desses brides de madeira, né, que ocultam aqui o trecho, no caso da cozinha, né, e também a garagem, porque a garagem tem uma entrada lateral, então de frente para a casa você não consegue ver os carros. Na junção desses dois blocos, né, que junta, vamos dizer, a parte social, né, da casa, junto à parte íntima da casa, a gente tem um vão, né, de abertura, que é o vão que vai ser a entrada social da casa mesmo, né, o principal acesso, que ou você vai para a esquerda em direção aos quartos, ou você vai para a direita para a área social e também para o pátio interno. Vamos lá. Aqui a gente tem uma vista como se fosse do fundo para frente da casa. A gente está na sala de jantar, que ela faz o pivô entre aquela parte do living e a parte da cozinha, que vai ficar aqui à direita. Vou mandar mais uma. Aqui é a escada de acesso. Do lado direito a gente tem um bloco onde a gente tem cozinha, sala de jantar, sala de estar. E no lado esquerdo a gente vai ter nesse ponto aqui a garagem. Então a fenda dos dois blocos cria, né, essa separação que vai criar o acesso social da casa. Aqui é um detalhe da parte da sala de estar. É uma sala de estar interessante porque ela não é uma sala de estar que vai ter uma TV e tudo mais. Não, é uma sala de TV que ela dá vista para a área de lazer da casa. A gente gosta muito desse detalhe, que é o concreto ripado, né? Feito em loco na obra, juntamente com o forro de madeira ripada também, que fica maravilhoso. E a gente tem essas grandes esquadrias que elas correm totalmente e a gente começa a perder, né, a noção do que é dentro e fora. Isso é uma coisa muito. É um atrativo, eu acho, na casa. É algo muito legal, assim, você não ter essa diferenciação, porque acaba que quando você abre as esquadrias, você, né, passa a ter um ambiente integrado completo. E agora a gente está aqui no trecho que eu falei para vocês, onde a gente tem a conformação de um pátio interno, que a gente vai ter nessa área de lazer descoberta um terraço, uma piscina e uma sauna aqui no fundo, tá vendo? Então acaba criando como se fosse uma implantação em U, né? A gente tem um bloco quadrado aqui, que é o bloco da área social da casa, um bloco retangular que vai receber garagem, mais os quartos, e aqui a gente tem o trecho da sauna ao fundo, que dá vista para a piscina. Aqui, como se a gente tivesse acabado de entrar, esse daqui vai ser o hall de acesso, então ele cria essa fenda entre os dois blocos, da área social e da área dos quartos, e isso cria uma ambientação legal para quem acabou de entrar na casa. Aqui, novamente, essa fenda que eu falei, a gente tem uma grande porta pivotante, esquadrinha na cor marrom,
E aqui a gente tem um brise móvel de madeira que vai gerar privacidade e sombreamento à área da cozinha. Aqui é como se a gente tivesse o fundo da garagem em vidro. Essa é a visão do living, como a gente falou anteriormente, ele é muito interessante por esse fato. A gente está aqui no living e ele não dá para uma televisão, ele dá para a área de lazer. Um outro detalhe muito legal é que pelo detalhe que a gente tem aqui, que é como se fosse um pequeno recuo e um revestimento mais escuro ao fundo aqui, em relação à borda da piscina, dá a impressão da piscina estar flutuando em relação à grama. Isso é legal também. A gente tem esse terraço, né? Tem também essas questões aqui, e um paisagismo que vai fazer a interseção entre a área íntima e a área social da casa. Nesse ponto aqui, como se estivesse saindo do trecho da sala de estar e cozinha, a gente tem esse grande deck, que ele vai até a parte externa, gerando espaço para usufruir dessa parte externa também e dar acesso à sauna e o trecho da piscina de nível. Uma outra coisa interessante também, aqui a gente consegue ter maior evidência do que é o bloco social da casa. Ele também é um bloco que ele parece flutuar em relação ao terreno, ele é todo de concreto ripado, a gente tem uma platina bem fininha, o forro ele fica abaixo da laje, porque logicamente a gente vai ter algum tipo de captação de água pluvial, então a gente precisa ter um forro ali de alguma maneira para a gente poder desviar essa tubulação para que ela vá para o local correto. E a gente tem aqui esse trecho que é legal mostrar porque aqui a gente consegue gerar uma ventilação cruzada também, porque acaba que a casa ela fica vazada, né, de um ponto a outro, então isso ajuda também a refrescar a casa, é uma solução muito interessante. O pessoal da ARPR está de parabéns, soluções muito legais e muito interessantes aqui nesse projeto, sem dúvida. Depois, uma vista da fachada frontal, então, como a gente falou anteriormente, dá para ver a separação clara aqui, né, do bloco social do bloco de garagem e quartos, com a fenda aqui no meio, que acaba gerando um jardim de inverno na parte interna, e aquela parte que a gente falou que estava vazada, tem esses painéis de correr aqui, que vão dar, né, a permeabilidade ou a privacidade necessária para a área da cozinha, que dá para a área do afastamento frontal. E a casa ela fica um pouquinho acima do terreno, né? Então ela dá essa impressão mesmo, é um pequeno taludinho, né, para dar acesso tanto ao trecho da garagem quanto ao trecho de pedestres. Vamos seguir aqui, uma outra vista, logicamente, da parte da rua em relação ao vizinho, como se fosse o vizinho da frente. Um detalhe daquele trecho da sala de jantar, que a gente também tem uma janela aqui. Aqui um pequeno detalhe dos quartos, das suítes. A gente tem as paredes também de concreto ripado acontecendo na área íntima da casa. E aqui é o trecho da cozinha, que ela pode abrir, né, para esse trecho aqui do onde a gente tem a mesa, né, de jantar. E aqui a gente consegue ver também todo o trecho que faz essa ligação, porque a cozinha ela pode ficar lá atrás, né, totalmente escondida e fechada pelo painel, ou ela pode integrar através do jantar aqui. Então, lembra que tem duas mesas, tá? A gente tem a mesa lateral, né, e tem essa mesa que é da parte mais interna mesmo da casa, porque ali aquele trecho lateral, pelo que eu entendi, eles consideram quase como se fosse uma varanda, né, já integrada com o deck da área externa. Aqui, essa imagem é sempre interessante porque a gente consegue ver as persianas embutidas aqui dentro, tá vendo? E a gente consegue ver a questão da esquadria, né, que ela corre e abre toda, o pilar redondo de concreto, é uma solução muito bonita, muito legal. É engraçado porque normalmente a gente pede para os clientes deixarem no estado natural o concreto. E muitos têm muita resistência, né? E quando eles vêm na obra, eles percebem que realmente é a melhor solução tratar esse concreto para que ele fique aparente. Tá vendo? Ó, o deck que eu falei para vocês do lado de fora, ele vai para o lado de dentro, né? Gerando como se fosse um estar, né? Um trecho avarandado dentro da própria casa. Aqui são os painéis da cozinha totalmente fechados. E aqui a gente tem um corredor de acesso aos quartos. E a gente vai conseguir mostrar isso depois nas plantas também para vocês. Aqui a parte do living, que dá para a parte externa. Aqui o detalhe do concreto. É até engraçado porque às vezes o concreto ele tem aquela marca, né, do papelão, ou aqui, que deve ter sido algum tipo de forma metálica, né, que foi utilizada. E a gente consegue ver, né, abrir todos os furinhos. Alguns clientes até brincam que fica parecendo travertino depois de pronto.
Aqui é a vista oposta, como se eu estivesse saindo da casa pela porta frontal, né, a porta de entrada. Ela é toda em vidro. E aqui um dos banheiros da casa. É bem simples, né? Deu para ver que utilizou porcelanato, o mesmo porcelanato de piso nas paredes, uma bancada provavelmente em Silestone branco ou equivalente, não corem alguma coisa. A cuba é esculpida, a marcenaria em madeira aqui embaixo, o espelho, uma janela bem alta. Aqui é como se a gente estivesse na lateral esquerda da casa. Então a gente tem como se fosse um jardim, né, que dá para o vizinho. E cada quarto, né, está um degrau de tal penagrama ali. Isso é legal também, porque a gente consegue ver todos os quartos aqui, todas as aberturas. E também gerar, né, algum tipo de ambientação para essa parte que daria somente para um muro. E o muro eles deixaram em bloco de concreto estrutural aparente. Aqui aquele trecho que é como se fosse um gourmet, tá vendo? Que por conta do piso ele acaba gerando algum tipo de gera a sala de TV e gera como se fosse um trecho que tem uma bancada de apoio, uma churrasqueira aqui, tá vendo? Então aqui é como se fosse um gourmet com estar e que tem o mesmo piso, né? Que se liga com a parte externa da casa. A gente achou essa solução muito diferente do habitual. E aqui a gente também tem uma janela voltada para a fachada lateral, apesar de ser bem iluminado. Aqui é um dos quartos, né? Depois a gente vai conseguir ver em detalhes também em relação à planta, para a gente poder ver exatamente qual que é essa suíte aqui. Mais uma vista de fora. E vamos agora aqui a um detalhe, né, daquele jardim de inverno que é criado pelo negativo dos dois blocos. Aqui é aquela parte frontal, né, que dá para a frontal da casa, evidenciando. E finalmente a gente está chegando no bloco da cozinha, onde a gente já tem um outro tipo de piso, né, não o mesmo de madeira que a gente tem aqui. A gente vai ter uma cozinha funcional mesmo, né, com a bancada, lava-louça, forno, cooktop, mas todo o trecho de apoio, né, geladeira e a marcenaria planejada. Então a cozinha ela fica um pouquinho mais preservada. Aqui é como se a gente estivesse na piscina, né? Vendo o diálogo dos dois blocos. Muito bonita solução. Colocar uma veneziana para esconder os reservatórios superiores, boiler, tudo mais aqui. Aqui é a vista da fenda, né? Do jardim de inverno. A gente tem esses painéis de correia em madeira ripada também, que são bem elegantes. Mesma coisa, essa foto bem parecida com a outra que a gente já mostrou. Essa também. E aí aqui é como se a gente tivesse entrado na casa e tivesse optado de ir, né, para a área social da casa. Aqui é a mesma coisa, mostrando aquela fenda, né? E também o trecho onde a gente tem o mesmo piso da área externa na parte interna. Aqui é a parte da cozinha, como se a gente estivesse dentro da cozinha, na parte funcional. A gente tem a cuba, né? A gente tem a parte do cooktop aqui com forno, a lava-louça, a geladeira, a marcenaria planejada. Aquele armário que funciona meio que como uma bancada de cozinha americana para o trecho do jantar interno. De novo, né, a parte da fenda, o resumão aqui da parte social, e aí vamos para as plantas. Gente, aqui é uma planta de subsolo, né, que tem algum tipo de reservatório inferior, né, algum outro tipo de quarto de apoio aqui, né, e também um banheirinho de serviço nesse ponto. E depois a gente vai para o pavimento térreo mesmo da casa, que é o mais interessante. Por quê? A casa, como a gente falou, tem esse quadrado aqui, onde a gente tem, no trecho sem deck, né? A gente tem cozinha, jantar e estar, que é o básico que toda casa tem, e o deck, né? Ele vem do lado de fora e entra dentro da casa, gerando como se fosse um espaço gourmet, com churrasqueira aqui, uma sala de estar com TV, então é um espaço para aproveitar mesmo, né? Então a ideia é sempre abrir essa esquadria e ter essa questão como se fosse uma varanda de apartamento aqui, né? Então gerando esse espaço aqui de ventilação e tudo mais. A gente tem como continuidade do living aqui, a gente tem o trecho do terraço, o trecho da piscina e o trecho tem um banheiro externo com sauna, tá vendo? Então a sauna ela já tem uma ducha internamente aqui, tem um espaço de spa aqui também. Então, muito legal a solução, porque ela acaba gerando esse espaço aqui, é um pátio interno da casa. Ficou muito bonito, muito legal. E aqui, né, voltando para essa parte, a gente vai ter três quartos que tem um banheiro social e uma suíte master ao final com um pequeno closet aqui. Lembrando que a suíte, né, tem dimensões um pouquinho mais
são um pouquinho mais generosas em relação aos outros quartos, que os outros quartos só tem um armário, né? E a questão da cama aqui. Outra solução interessante que alguns clientes optam, a maioria não opta por isso, mas nesse caso, esses clientes do escritório ArcBR, né, esse escritório de Brasília, optaram, foi por utilizar o banheiro social como se fosse o banheiro para utilização também da área social da casa. Por quê? A gente já tem 3 quartos que vão ser atendidos por esse banheiro e num dia de festa provavelmente vai ter, né, alguma porta, alguma deparo aqui também que deixa essa área íntima um pouquinho mais fechada, onde o pessoal que está curtindo a casa aqui, né, num dia de chuva, na parte coberta mesmo da casa, à noite, né, se tiver frio e tudo mais, vai utilizar esse banheiro como se fosse um lavabo, tá bom? Então é uma ideia para utilizar menos banheiros, essa ideia aqui. E, logicamente, né, no dia a dia e finais de semana recebendo o pessoal aqui na parte externa, existe o banho externo, que é um banho completo, né, com bacia, cuba e um chuveiro. E aqui, só plantas de cobertura, como eu falei anteriormente, é tudo uma laje plana impermeabilizada e ficou bem legal, bem interessante a solução aqui, um projeto bem diferente, está vendo aqui a relação do subsolo, que gerou, né, aquele trecho que você vai entrar. Deixa eu até pegar a planta aqui. Aqui é a lavanderia, né, um banho de serviço, aqui provavelmente é algum quarto de serviço e aqui é uma zona uma área de equipamentos aqui, né, provavelmente. E aqui são alguns cortes, né, mostrando a casa acontecendo num plano só, vendo aqui que ela fica acima, né, do nível da rua. E, enfim, a gente gosta muito aqui um detalhe, né, de todas as chapas em relação aos perfis e tudo mais, né, em relação às esquadrias, em relação à platibanda. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais desse projeto. Então, a gente sempre vai apresentar aqui projetos que a gente gosta, que a gente acha que é inspiração. E vamos repassar aqui o projeto do escritório ArcBR, Arquitetura e Urbanismo, escritório de Brasília. A casa tem 280 metros quadrados de área construída. Fica no Alphaville 1 de Brasília. As fotos são da Joana França e do Haru Mikami. Tá bom? Um abraço para vocês. Até a próxima. Lembre de se inscrever no canal, compartilhar com os amigos. E toda semana a gente tem novidade por aqui.